Bom dia, paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Vou dar continuidade à nossa palavra, Nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos entrar no livro de Jeremias, continuação, no capítulo 33, amém? Que fala da restauração é assegurada. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, na segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas novas, grandes, firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da casa dessas cidades e das cidades dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a elas saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei mudanças de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a tua maldade, com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as tuas maldades com o que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar se servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o que bem eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todos os bens, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que está assolada, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do esposo e da voz da esposa, a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graça à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como o princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem, nem animal, e todas as tuas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o seu rebanho. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra que falei para a casa de Israel e a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, e farei brotar Davi de renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguradamente. Este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é nossa justiça, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifícios todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo em que não haja dia nem noite ao seu tempo, também te poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no meu trono, como também com os levitas sacerdotes nos ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar. Assim multiplicarei descendências de Davi pelo servo e os levitas que ministraram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor de Jeremias, dizendo:
a Jeremias, dizendo: Porventura, não tens visto que este povo está dizendo às tuas gerações que o Senhor escolheu agora e as rejeitou? Assim desprezaram o meu povo como se não fora mais um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças nos céus e na terra, também rejeitarei os descendentes de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre as descendências de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Amém? Palavra boa e bonita, né, irmãos de Deus? Palavra abençoada. Que assim Deus diz aqui que se ele está falando aqui para os irmãos, né, para os profetas, para o povo daquela terra, que se ele não continuasse a aliança que ele fez com o povo, ele poderia deixar de firmar os céus e a terra. Agora imagine se Deus deixasse de firmar os céus e a terra, como seriam nossas vidas, né? Deus, ele é um Deus de palavra, ele é um Deus de poder, ele é um Deus que faz acontecer. Então nós temos que acreditar que tudo ele pode. Amém? Fique com essa palavra e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.